Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista de Madureira. Nós queremos convidar você essa noite para nos acompanhar, estarmos juntos nesse momento de culto ao Senhor. Como igreja que se chama pelo seu nome, nós estaremos nesse momento, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, e temos a alegria e o privilégio de podermos, em nossas orações, colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que no decorrer dessa semana foi se acumulando no seu coração, foi se acumulando na sua mente, né? E agora nós chegamos aqui no meio da semana, nesse momento onde nós podemos, né, nos descansar, renovar as nossas forças. Então quero convidar você para nos acompanhar e experimentar desse Deus que tem cuidado de nós. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Né? Esperamos que não só nesse momento, mas como antes, agora, e que você continue no decorrer dessa semana, se refugiando nesse Deus. É isso que nos traz alegria no meio de tantas lutas, no meio de tantas questões que nós vamos tendo que resolver, com as quais nós vamos tendo que lidar, e chegamos então nesse momento para provar um pouco mais do Senhor, ver que Ele é bom e que nos faz bem nos refugiar no Senhor. Então vamos orar e vamos então iniciar esse momento de culto, todos nós nos juntando nesse momento de oração e de adoração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus e misericordioso Pai, nesse momento nós te agradecemos. Te agradecemos por todos os momentos, ó Deus, e cada minuto dos dias. E nesse momento paramos aqui para iniciarmos como igreja do Senhor, reunida em nome de Jesus, para cultuar e engrandecer o teu nome. Embora tenhamos, ó Deus, o privilégio de podermos orar e colocar tantas coisas em tuas mãos, preocupações do nosso coração, do nosso dia a dia, que foram se somando, ó Deus, mas nesse momento em que nós experimentamos um pouco mais do Senhor, colocamos em tuas mãos as nossas aflições, nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas dúvidas, tudo aquilo, Senhor, que sobrecarrega o nosso coração, tudo aquilo que hoje pode estar trazendo dificuldade de podermos te adorar agora, que o Senhor cesse e traga o seu consolo, traga a sua palavra de alegria, de renovo para cada um de nós. Sendo assim, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos conduza e que cada um que nos assiste hoje, cada um que está fazendo parte desse momento, dando o seu culto ao Senhor, possa ser contemplado, possa ser visitado, possa ser restaurado pelo Senhor. Sendo assim, te agradecemos no nome precioso do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então que Deus te abençoe, querido, e que Ele fale com você em cada louvor, em cada oração e com a ministração da palavra, e que Ele então traga a sua resposta ao seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor, que Ele te abençoe e que Ele possa alegrar o teu coração no decorrer de cada minuto desse culto. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Em espírito e verdade vamos adorá-lo, Senhor. Porque o nosso coração pertence a Ti e a nossa alegria é bendizer o Teu santo e poderoso nome. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, Senhor, como sentimos saudade de estarmos na Tua casa todos juntos, adorando, sentindo o fluir do amor do Senhor. Mas isso não impede de sentirmos a Tua presença. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, em espírito e em verdade. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Entregue o seu viver a Ele nessa noite, meu querido. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Oh Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui a Tua presença, ó Pai, onde flui a Tua presença, ó Deus. Faça fluir o Teu amor, Senhor. Em fervente oração, venho teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares maldade. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares maldade. Maravilha
Olá, graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui juntos. Que bom termos esse momento de intercessão em que podemos juntos louvar a Deus e orar ao Senhor de todo o nosso coração. E eu te convido a abrir comigo a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduzirá o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Aqui Paulo traz essa motivação, né? Ele traz de volta essa certeza de que nós servimos a um Deus fiel, o nosso Senhor é muito fiel, Ele é a nossa segurança, a nossa fortaleza, é Ele, somente Ele pode nos livrar do maligno. E Ele nos encoraja a continuarmos praticando e cumprindo a palavra de Deus e a vontade dEle para as nossas vidas. E Ele traz essa visão do amor do Senhor que precisa estar nas nossas vidas e no nosso coração. Nós precisamos ter o Senhor como a coisa principal da nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também transbordar amor, amar o nosso próximo e ser, né, a expressão do amor de Deus na vida das pessoas. Temos passado por tempos difíceis, de insegurança, de dificuldade. Muitas coisas nos impedem, né, de cumprirmos completamente aquilo que o Senhor coloca diante de nós, de sermos amorosos. Às vezes são tantas preocupações na nossa cabeça, mas nós precisamos nos esforçar. Que esse seja um exercício diário de sermos praticantes fiéis da palavra, de confiarmos num Deus fiel, né? De termos a certeza de que Ele está nos livrando do maligno e que nós precisamos ter esse amor por Ele nos nossos corações e passarmos isso a quem pudermos, né? Então eu te convido a orar, a colocar diante do Senhor, seja quais forem suas barreiras que têm te impedido de viver isso completamente, as suas dificuldades, as suas inseguranças. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Oremos. Pai amado, Deus querido, Deus de infinita bondade, graça, misericórdia e amor, obrigada pela Tua presença constante nas nossas vidas, independente do que passamos, das dificuldades, o Senhor está ali. Muitas vezes o Senhor permite a dificuldade para que nós possamos ser aperfeiçoados, ó Pai. Nós precisamos ser aprovados passando pela prova e o Senhor está conosco, mesmo pelo vale da sombra. É o Senhor quem está ali segurando as nossas mãos e nós te louvamos por isso. Nós temos certeza de que o Senhor é um Deus fiel, amoroso, cuidadoso, que nos dá segurança, que nos livra do mal. E muito obrigada por isso, Senhor, porque temos em Ti essa certeza, essa confiança. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Ó Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações e nos ajudar em cada barreira, em cada dificuldade que possa nos impedir, que esteja hoje nos impedindo de sermos praticantes fiéis da Tua palavra e da Tua vontade. Muitas vezes nós sabemos exatamente o que precisamos fazer, mas temos uma grande dificuldade de transpor barreiras, de vencer limites, ó Pai, para cumprirmos verdadeiramente o que o Senhor tem nos pedido. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a priorizar as Tuas coisas, a priorizar aquilo que está no Teu coração, a nos envolvermos com aquilo que o Senhor se importa. Que em nome de Jesus nós possamos transbordar de Ti e alcançar muitas pessoas através do nosso testemunho, através daquilo que nós temos transbordado da parte do Senhor. Cuida de nós, ó Pai. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas, o que tem nos faltado, o que tem sido difícil para nós no nosso dia a dia. E nós queremos Te entregar tudo isso, crendo que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Eu Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelas vitórias, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós e por nós. Cuida da nossa igreja, de cada irmão nosso, ó Deus, de cada membro da nossa igreja, de cada pessoa que tem nos acompanhado, que tem assistido aos cultos, que tem estado conosco. Ó Pai, que todos eles sejam alcançados pelo Teu amor e que nós possamos permanecer seguros no Teu amor. Cuida, Senhor, da nossa liderança, de toda a diretoria da nossa igreja, do nosso pastor Vilmar, de toda a sua família. Continue, Senhor, derramando mais de Ti, mais da Tua bênção, da Tua unção sobre o Teu servo. E que o Senhor continue investindo na nossa igreja, para que nós possamos ser agentes de edificação e de transformação onde quer que nós estejamos. Essa oração que nós fazemos, muito gratos a Ti, suplicando todas essas coisas, porque confiamos no Senhor e clamamos e suplicamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor seja conosco em todo tempo e que a gente jamais duvide disso.
Fique em paz. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando, né? É bom estar com os irmãos mais esse momento, né? Oremos, irmãos. Pai bendito, Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, pelo teu infinito amor, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua maravilhosa proteção, Paizinho. Graças te damos, Senhor Deus, pelas nossas famílias, Pai bendito, pelos nossos queridos amigos, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, por cada momento o Senhor ter demonstrado o teu cuidado, o teu carinho, Senhor Deus, por todos nós, ó Paizinho. Graças te damos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor Deus. Continues abençoando, continues guardando, continues protegendo, ó Pai bendito. Te pedimos uma bênção toda especial, Senhor Deus, pelo pastor Vilmar, ó Pai, e sua família, Senhor Deus. Continues guardando, continues protegendo, Senhor Deus, continue orientando, ó Paizinho. Que a tua vontade, Senhor Deus, Ele continue fazendo, ó Pai, a todo instante, Senhor Deus. Te pedimos também pelo pastor Marcos Felipe, Senhor, e sua esposa, ó Pai, que de tal modo, Senhor Deus, o Senhor também esteja o guardando, o protegendo, Senhor Deus, a todo instante, Senhor. Paizinho, te pedimos pela nossa igreja, ó Pai, pela nossa querida igreja, pela membresia de nossa igreja, Senhor Deus. Esteja nos abençoando, esteja nos guardando, Senhor Deus, de todo mal, Pai bendito. Esteja falando aos nossos corações também, ó Paizinho, que possamos entender, ó Pai, a tua vontade, Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Senhor Deus. Fale aos nossos corações, ó Paizinho. Te pedimos também pelo ministério, Senhor Deus, de nossa igreja, por toda a liderança, Senhor Deus. Estejas abençoando a cada um deles, Senhor Deus. Estejas tomando cada um em suas santas mãos, Senhor Deus. Estejas sarando e curando, ó Pai, segundo a tua vontade. Ó Pai bendito, Senhor Deus, que cada um dos nossos ministros, cada um dos membros, Senhor Deus, da liderança da tua igreja, Senhor Deus, estejam fazendo a tua vontade, Senhor Deus, que é boa e perfeita, ó Pai amado. Senhor Deus, te suplicamos também pela sucessão pastoral que estamos passando, Senhor Deus. Ó Senhor, te suplicamos, Paizinho, pelo teu servo já escolhido, Senhor Deus, que está em seu coração, ó Paizinho. Guarde e o proteja, ó Pai bendito, que no futuro bem próximo, Senhor, possamos conhecê-lo, Paizinho, mas no futuro, Senhor Deus, no teu momento, na tua escolha, Senhor Deus, e que nós, como comissão e como igreja, possamos entender a tua vontade, Senhor Deus, que é boa e perfeita, ó Pai bendito, que possamos entender a tua vontade, Senhor Deus. Ó Pai bendito, te suplicamos também pela nossa nação, Senhor Deus. Tome todo o nosso povo, Senhor Deus, todos os nossos governantes nas suas santíssimas mãos, ó Pai bendito. Ó Senhor Deus, esteja também falando aos corações de cada um deles, ó Paizinho. Ó Senhor Deus, te suplicamos, ó Pai, pela toda a nossa nação, Senhor Deus. Senhor Deus, fale aos nossos corações, guarde-nos, ó Pai bendito, proteja-nos, ó Pai amado, de todo o mal. Lembramos também dos enfermos, ó Paizinho, ó Pai bendito, tende piedade, Senhor Deus, de cada um deles, Senhor. Esteja sarando e curando, Senhor, segundo a tua vontade, ó Paizinho. Ó Pai bendito, Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, mais uma vez pelo teu infinito amor. Continue nos guardando, continue nos protegendo, Senhor Deus. É o que te pedimos, é o que te suplicamos, Senhor Deus. Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nesse instante teremos o nosso momento de comunhão, de consagração ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agradecer a Deus porque Deus tem sustentado a nossa igreja e também orarmos agradecendo a Ele pelo irmão e pela irmã que contribuíram ao longo desta semana. Algumas pessoas têm perguntado para a questão de ir à igreja para dar o seu dízimo ou a sua oferta, e nós estamos incentivando os irmãos a não irem à igreja para fazer isso. Estamos incentivando os irmãos a fazerem transferências bancárias. Se você não tem a conta da nossa igreja, que segue aqui embaixo, as duas contas que nós temos, e também o nosso aplicativo
faz isso. Você pode marcar aqui esse QR Code que segue aqui, aproximar o seu celular com o leitor de QR Code que vai direto para o nosso aplicativo para a área de contribuição. E lá você tem como escolher as formas de contribuir que você desejar. E por isso a gente queria orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, pela graça dEle, pela fidelidade dEle. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua fidelidade e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido sempre fiel para conosco. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue cuidando da Tua igreja, continue cuidando, ó Pai, das demandas, das necessidades que ela tiver e que o Senhor a cada dia, Pai, por favor, surpreenda-nos com a Tua graça, nos surpreenda com o Teu cuidado. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nunca deixe faltar nada para a nossa igreja e que tudo que entrou, ó Pai, seja administrado da melhor forma possível. Também te peço, ó Deus, pelos irmãos, ó Pai, que o Senhor possa também estar sustentando cada família, sustentando, ó Deus, cada necessidade, ó Pai, que cada um esteja passando, ó Deus. Que o Senhor também não deixe faltar nada em cada lar, ó Pai, das pessoas que estão vendo este culto, das pessoas que formam a nossa igreja, que por favor o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Essa é a oração que te fazemos, Deus, em nome, por amor de Jesus. Amém.
Bom, amada igreja, eu quero convidar você a continuar junto conosco nesse momento em que nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, vamos nos alimentar dessa palavra. E eu gostaria que você me acompanhasse a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Esse mesmo texto, essa mesma história se encontra também nos Evangelhos de Mateus e de Marcos. Mas eu gostaria de ler aqui quando Lucas cita, capítulo 22, versículos 61 e 62. E vai dizer assim o texto: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar? Bendito Deus e misericordioso Pai, essa é a tua palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra no nosso coração. E a minha oração, Senhor, é que essa palavra simplesmente encontre espaço no coração da tua igreja e que ela faça o efeito pela qual ela foi lida e deixada na tua Bíblia. Sendo assim, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os 3 evangelhos, como eu disse, apresentam esse momento e nos falam que Pedro chorou. E Pedro chorou amargamente. Eu não sei se você já teve esse tipo de choro. É óbvio que todos nós choramos por muitos motivos, não é verdade? Mas você já chorou algum dia nesse ponto onde nós, de você chorar mesmo por alguma razão, né? E choramos por várias razões, não é verdade? Você chora, né, por alguém que você perde, né? Se nós estamos passando por um período onde muitas famílias, e você conhece, tem amigos muito próximos, conhecidos, que hoje choram pela perda de muitos entes. Você chora, né, por um filho ou uma filha que de repente, né, precisa ir embora, precisa ir para um outro lugar, ou que casam e vão embora, né? Você chora talvez por alguém que você fira, ou você chora porque é ferido. Você chora por um erro que cometeu, ou choramos pelo nosso pecado. A verdade é que nunca nos vai faltar motivos pelo qual chorarmos. Sempre haverá um motivo, sempre haverá uma razão para chorarmos. A razão pelas quais nós choramos, elas vão muitas vezes definir a quantidade, a intensidade do nosso choro. A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar um dia, pode durar uma noite, e a alegria vem pela manhã. É óbvio que quando você ouve esse texto e você imagina que o dia seguinte vai ser um dia de sorriso, vai ser um dia de alegria, no sentido de que as lágrimas não existirão mais, que o problema vai se encerrar. Mas é bem verdade que às vezes você acorda no dia seguinte e no outro dia, e provavelmente ainda, como diz o salmista, as lágrimas são sua companheira, as lágrimas ainda encharcam seu travesseiro. A grande questão é o quanto, de fato, a distância que estamos do Senhor para permitir que Ele e a sua graça possam trazer alegria, mesmo em meio a tantas questões que nos torcem, que nos tiram lágrimas. Então nunca nos vai faltar motivos para chorarmos. E em alguns momentos a razão pela qual você chora, ela vai definir o tempo, o quanto tempo você vai chorar e a intensidade desse seu choro. A Bíblia nos diz que Pedro chorou, e não foi um chorinho, né? Não foi uma choradinha. Ele chora profundamente. E Pedro não chora devido a ele ter lembrado o que Jesus disse para ele de imediato. Não foi tão somente
Bem verdade é que ele lembra do que Jesus disse, mas não é a lembrança em si que faz com que Pedro chore profundamente. Nessa hora, queridos, é interessante observarmos que Pedro, quando chega nesse momento em que o olhar dele cruza o olhar de Jesus, a distância que Pedro está de Jesus, porque o contexto nos diz que foi o momento em que os discípulos se dispersam e João e Pedro o acompanham de longe. E esse é o momento mais próximo, depois de toda a situação, quando Jesus é preso. Esse é o momento mais próximo que Pedro chega de Jesus, aonde os seus olhares se cruzam. E a Bíblia diz então que Pedro chora amargamente ao contemplar, ao ser acertado por esse olhar de Jesus. Ele certamente, querido, nessa hora, ele lembra sim das palavras de Jesus, mas ele certamente nessa hora, ele chora porque ele entende de fato tudo o que ele fez, ele entende de fato quem é ele. É nesse momento em que Pedro para naquela distância, em que Pedro está ao alcance do olhar de Jesus, e ele então é penetrado por esse olhar. E aí então, querido, Pedro chora de uma forma absurda. Eu digo isso porque quando nós vamos ler a forma como Pedro chora, é uma forma exatamente igual à forma quando Jesus chora pelos pecados de Israel. Quando nós vamos encontrar Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando Jesus para e olha o povo, a Bíblia diz que Jesus chora porque vê o seu povo, vê o pecado do seu povo, vê o que está corroendo a natureza, vê qual é o destino. Jesus vê o destino daquele povo sem Deus. Então, nesse instante, o choro de Pedro é o mesmo choro de Jesus. Nós podemos entender isso porque o grego nos permite essa facilidade de tradução e nós vamos encontrar a palavra ou verbo chorar, no grego ele é escrito de formas diferentes. Porque, na verdade, a forma, o tipo e a razão pela qual você chora, ela é muito específica e ela é escrita, né, da forma. Né? Quando eu digo, eu estou chorando, nós sabemos, então, que no nosso português, o verbo chorar, ele diz que nós estamos chorando e perdemos, né? A gente sabe e deduz, né? É uma tristeza, pode ser um luto, pode ser de raiva. Nós tentamos deduzir, mas o grego não. O grego ele nos ajuda, a forma como ele está escrito, nos ajuda a entender exatamente a razão do choro. E a razão do choro de Pedro, ela é tão profunda, ela dói, porque a palavra chorar aqui, o verbo chorar aqui, né, quando Pedro chora, é a mesma palavra, né, que dá o significado para o verbo quebrar. Nesse instante, então, nós podemos entender que esse choro de Pedro é um choro, é um quebrantamento. Pedro está sendo destruído por dentro. A palavra nos diz que quando Jesus olha para o povo, as suas entranhas doem. E Pedro, então, está chorando. O choro de Pedro é um choro que talvez nem todos estejam vendo. O choro de Pedro não é para todos verem. O choro de Pedro é o choro apenas que ele mesmo vê e é o choro que Deus vê. Porque existe o choro em que todo mundo vê que você está chorando, não é verdade? Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu, e aí é interessante porque o verbo não é o mesmo, a escrita não é mais a mesma, porque o choro, quando Jesus
encontra Lázaro já na sepultura, expressa a ideia daquele que se entristece e derrama lágrimas. Então as pessoas veem as suas lágrimas, as pessoas veem que o seu semblante muda, né? Porque no grego clássico é a ideia de ficar vermelho com lágrimas. Então é assim que Jesus chora quando se depara com Lázaro morto. É assim que muitas vezes nós choramos. Muitas vezes as pessoas veem nossas lágrimas, veem o nosso rosto ficar vermelho, nossos olhos inchados. Mas existe esse choro, o choro que Jesus teve pelo povo, é o choro que derrama as suas lágrimas, mas é o choro que está destruindo por dentro. Há choros que nos destroem por dentro. Porque é um momento em que você se encontra com você mesmo, é um momento em que você se encontra com situações que foram causadas, que foram criadas e com as quais você precisa agora administrar. Naquele instante, então, Pedro está chorando. Pedro tem esse choro, um choro que Jesus está vendo. Jesus conhece esse choro. Jesus sabe por que ele está chorando. Porque é um choro que está destruindo ele por dentro, é um choro que está fazendo ele repensar. Porque Jesus olha para Pedro e nesse instante Pedro então lembra assim das palavras, mas Pedro descobre naquele instante o tamanho do seu egoísmo. Pedro descobre naquele momento, ele lembra, por exemplo, de todas as promessas que ele fez a Jesus. E todas as promessas que ele fez a Jesus, de se manter leal, de se manter perto, de dar a sua vida, elas foram quebradas. Promessas que ele não conseguiu cumprir. E naquele momento em que os olhares se cruzam, em que Jesus olha para ele, Jesus não olha para culpar, Jesus não olha para condenar, Jesus não olha para dizer assim, olha, não te disse? Não, não é isso. É um olhar do Deus misericordioso. Mas Pedro está ali do outro lado. Ele está ali lembrando que ele disse em algum momento que ele iria ficar até o fim, né? Não importa qual fosse a situação, mas Pedro fugiu. Então ele se vê diante daquele que ficou. Não é só o olhar que se cruza, mas é o momento em que Pedro se encontra diante da maior falha da vida dele. O momento em que ele se vê como aquele que fugiu, olhando para aquele que se manteve ali e foi preso e está ali para ser condenado. Pedro se vê diante daquele que ficou para enfrentar a tudo e a todos. Jesus olha para Pedro e certamente esse olhar de Jesus, que é o mesmo olhar que ele tem para mim e para você, mesmo quando nós muitas vezes nos deparamos com essas mesmas situações, onde não conseguimos cumprir todas as nossas promessas, quando nós não conseguimos realizar tudo aquilo que tínhamos dito que faríamos para Deus, ou em nome de Deus, ou porque somos um crente fiel, porque falhamos, porque não somos perfeitos e Jesus sabe disso. E Jesus olha para Pedro, e certamente, como eu falei, ele não olha para condenar a Pedro, ele não olha com desprezo para Pedro, mas Jesus conhece aquele choro. E, portanto, Jesus o olha, mas com carinho. Jesus o olha com compreensão e Jesus o olha com perdão. Jesus sabe que é difícil demais para Pedro esse momento. Como é difícil para mim e para você, querido, nos depararmos com a nossa realidade. Uma realidade de fraqueza, de limites, de temperamento que muitas vezes não conseguimos administrar,
de reações que temos e que quebra muitas vezes o nosso testemunho. Quando Pedro vê a sua realidade, e a realidade de Pedro pode não ser a sua, mas Pedro conhece a sua realidade, o seu caráter dúbio, uma pessoa dissimulada, muitas vezes egoísta, muitas vezes sanguínea. Quando Pedro vê naquele instante, Pedro vê também a sua covardia. Uma covardia, um egoísmo que é contrastado com a coragem, com o carinho, com a graça e com a misericórdia e com a verdade de Jesus. Isso tudo lhe leva a esse choro que o começa a quebrar. Pedro se vê como de fato ele era, com tudo que ele fez. E essa é uma realidade que vai ficando muito clara, porque é assim mesmo, quanto mais nós vamos nos afastando de Deus, menos vamos percebendo a nossa própria natureza. Sabe? Quanto mais nós nos distanciamos, fugimos, nós vamos perdendo de vista exatamente a nossa natureza, o que ela significa, a nossa fraqueza. E Pedro, quando começou a se aproximar de Jesus, ele começou, de fato, a lembrar quem ele era, que, de fato, ele precisava mudar. Porque quanto mais perto de Jesus, mais nos vemos como de fato somos. Mais entendemos a necessidade de tratar o que temos. Porque nos aproximar de Deus não só nos ensina e mostra apenas quem é o próprio Deus. Nós podemos nos aproximar e conhecer a Deus, ficar sabendo de Deus, mas estar próximo de Deus, querido, mostra muito do que somos e quem somos. E o melhor ainda, quanto mais eu me aproximo, mais eu vou ser tratado, mais essa aproximação nos transforma para o melhor que eu e você precisamos ser. E isso dói. E isso nos leva a chorar amargamente, profundamente. Como eu falei, o choro de Pedro foi um choro de reconhecimento de que ele falhou. Foi um choro que ele entendeu que ele não fez tudo o que precisava ser feito. Esse choro está lhe quebrando. Esse choro está lhe mostrando uma realidade, a realidade da sua natureza, da sua fraqueza. Pedro chorou amargamente pelos seus pecados. Pedro experimentou em si mesmo, naquele momento, uma dor que Jesus conhecia muito bem. Acontece que Pedro experimenta em si mesmo a dor do seu próprio pecado. Pedro conhece. Jesus conhece esse choro. Ele estava vendo agora o Jesus que estava experimentando a mesma dor pelo pecado de todos. Ele está olhando para aquele que daqui a alguns instantes, alguns momentos, vai experimentar a mesma dor, vai ser quebrado por conta daquela natureza de covardia, daquela natureza
de dualidade de caráter, de falta de moral. Está ali aquele que vai ser quebrado pelo pecado de todos. O apóstolo Paulo diz que Jesus fez isso. Quando ele escreve a sua carta, 2 Coríntios, lá no capítulo 5, ele diz que Deus tornou pecado, Deus o tornou pecado, né, por nós. Deus torna o seu Filho pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Mas Jesus chorou por esses pecados. Jesus sentiu esse pecado dentro dele, no seu ventre, doendo. A Bíblia nos diz que Jesus foi levado à cruz por causa desses pecados. Ele chorou por esses pecados. Ele é levado à cruz. E no terceiro dia ele ressuscita. O maravilhoso dessa história, o maravilhoso desse momento é que, algum tempo depois, Jesus, ele, de certa forma, marca um encontro com seus discípulos. O Evangelho de João nos relata que, em algum momento, os discípulos estão saindo do mar, né, eles voltando do mar. João escreve isso, e eles veem uma fogueira. E nessa fogueira há peixe sobre a brasa e há pães. Estavam ali os discípulos, estava ali Pedro. E é interessante porque nós olhamos o texto, contemplamos esse momento, e parece, é uma noite, é óbvio que, né, você vai fazer um alimento, então você tem a fogueira, tem ali. Mas, querido, quando Pedro chega naquela praia, e Pedro se assenta ali ao redor daquela fogueira, você sabe o que vem à mente de Pedro? Ele se assenta ali e ele se lembra que alguns dias atrás foi ao redor de uma fogueira que Pedro negou a Cristo. Foi assentado num pátio ao redor, se aquecendo no fogo, em que ele negou a Cristo. Ele se lembra que foi o momento em que isso quebrou. E ele está vendo ali a fogueira. E está ali Jesus olhando para ele de novo, aquele que viu o seu choro. E como Jesus sabia porque Pedro estava chorando, Jesus não podia, em hipótese alguma, deixar que Pedro voltasse a uma vida ordinária, simples, a uma vida comum por conta da sua mágoa, por conta dele pensar que não haveria solução ao seu pecado, não haveria solução à sua traição, à sua negação. Embora ele voltasse a entender que era verdade aquele que foi para a cruz, que era verdade aquele que morreu pelos seus pecados, ainda assim ele se sentia tão amargurado que ele entendia, eu não mereço isso. Eu não mereço estar nessa caminhada, eu não mereço falar o nome de Jesus. Mas Jesus tem esse último encontro, provavelmente o terceiro encontro com os seus discípulos, e nesse encontro é um encontro em que Jesus faz essa fogueira, traz a memória de Pedro. Mas não é trazer à memória o que é ruim, suas falhas, seus pecados, porque isso quem faz somos nós. Mas Jesus quer trazer outra lembrança. Jesus quer lembrar a Pedro que ele não foi chamado para viver uma vida simples, ordinária, do dia a dia, porque o Senhor o chamou, assim como o Senhor chama você, para uma vida extraordinária. Depois do seu choro. Depois de você reconhecer a sua natureza e chorar e se quebrantar por ela, por causa dela. A Bíblia vai nos dizer que Jesus faz, né, essa refeição com seus discípulos
E no final dessa refeição, quando termina essa refeição, Jesus chama Pedro. Pedro, eu quero conversar com você. Você conhece o teor dessa conversa. É nesse instante em que Jesus, então, conversando com Pedro, e conhecemos as 3 perguntas. Aonde Jesus diz, filho de João, filho de João, filho de João. Ou Simão, filho de João. Querido, nesse momento, nessa conversa, e nós podemos guardar, né, toda a exegese, né, para uma outra hora, mas de uma forma muito simples, Jesus está aqui nesse instante. Pedro está tão contesnado, tão triste, Pedro está tão decidido a uma vida ordinária, e Jesus sabe disso porque quando Pedro foi apresentado a Jesus, Pedro disse que ele seria uma fonte de sustentação, um homem firme, um homem de fé. E Jesus não mente, querido. Se Jesus diz que você é um homem, uma mulher, um jovem de fé, aonde as pessoas vão poder se sustentar, aonde você vai ser responsável pelo crescimento da fé, pela divulgação do Evangelho. Quando Deus chama para isso, Deus não está mentindo, Jesus não estava mentindo. A grande questão é que a nossa natureza, o nosso sofrimento, tentam muitas vezes nos desviar do extraordinário que Deus separou para sermos. Alguém firme, firme como uma rocha. E o Senhor Jesus disse que Pedro seria essa pessoa. A questão é que Pedro desacreditou. Então Jesus o chama de Simão, filho de João, porque até então Jesus precisava voltar com Pedro para lhe dizer que ele ainda era Pedro. Ele era Pedro. Alguém firme, alguém forte, alguém que iria se manter nessa trajetória que o próprio Senhor Jesus desenhou para a vida dele. E por 3 vezes, o Senhor Jesus o confronta, o pergunta. Mas de tudo isso, querido, de toda a exegese que nós podemos ver, que é muito interessante, né, o jogo de palavras, o significado, né, das vezes em que Jesus pergunta que amor é esse, o amor ágape, o amor filéu, né? E Jesus vai esgotando, levando Pedro a entender a diferença entre amar de forma incondicional e gostar. E aqui nós podemos ressaltar o fato de que não há dúvida, no final dessa conversa, não há dúvida que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. E isso foi para que Pedro saísse daquele encontro com uma absoluta, uma certeza inabalável de que as suas 3 negações estavam completamente perdoadas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nesse momento, cada vez que Pedro respondia, estava sendo perdoada ali, porque não houve tempo para isso. Naquele momento em que Pedro olha Jesus e que Jesus olha para Pedro, e Pedro então começa a chorar, entendendo a sua natureza egoísta, seu pecado. Mas ali na praia, Jesus o chama e diz: Pedro, não tem problema, querido.
Não tem problema, porque se você me ama, então aquela negação, aquelas 3 vezes que você me negou, está perdoada. As 3 negações estavam completamente perdoadas. Pedro, você me ama? Então você vai cuidar da minha igreja, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então, querido, Jesus faz isso. Ele não deixa, ele não permite. Depois do nosso choro sincero, nós podemos ficar feridos, podemos ficar fracos, podemos até pensar que somos obsoletos. Mas aí Jesus, ele vem e marca um encontro. E patrocina uma reforma, patrocina um modo de mostrar para nós que há perdão, que há conserto, que há ainda uma jornada e uma caminhada a ser trilhada em nome dele. Algumas das razões pelas quais nós choramos dói, outras passam, outras se repetem. É bem verdade que eu e você, nós não gostamos de sofrer, de hipótese alguma. Nenhuma razão pela qual nós choramos quando é um motivo de dor, de perda, de saudade, de angústia, nós não gostamos. São lágrimas que refletem o nosso sofrimento, nós não gostamos. Mas lembre que nesse momento de Pedro com Jesus, é o momento em que Jesus mostrou que nós, como Pedro, podemos ser honestos. Essa é a questão. É chorarmos sendo honestos para Deus sobre o nosso sofrimento, sobre o nosso pecado, sobre nossas mágoas, sobre nossa raiva, sobre nossa angústia. Podemos chorar e mostrar nossas fraquezas a Deus. E quando nós decidimos, e quando nós de fato choramos na presença de Deus por causa da nossa fraqueza, a mudança. Porque nós choramos, sim, por várias razões. Mas são razões que muitas vezes são insignificantes para Deus. Não estão na lista de prioridades, de fato, por aquilo que nós deveríamos chorar. Pedro chorou pelo pecado que lhe consumia, pelo pecado que o levou a se afastar de Jesus, levou a negar a Jesus, o pecado que condenava a sua natureza. Assim como Pedro chorou, nós precisamos chorar. E saiba que como Jesus veio atender a Pedro, ele vem e vai atender você. O nosso choro tem um valor para Deus. Quando é o choro da nossa alma, da nossa natureza. Um choro que a nossa alma está clamando pela mudança. Um choro que é o choro do sofrimento da nossa alma por causa da nossa natureza. Você já chorou assim? Porque eu quero dizer para você, querido, que se você está chorando assim, ou se já chorou assim, Deus vem amparar. Deus vem aquecer o seu coração. Deus vem alimentar a sua alma. Ele vem lhe dar graça, vem lhe dar amor, vem lhe devolver a sua missão, que a sua natureza tentou tirar de você, que foi dada por Deus. Saiba que quando nós choramos amargamente, profundamente, por causa dos nossos pecados, Ele continua ouvindo, e Ele continua vindo ao encontro para nos socorrer.
nos dá graça, nos dá perdão, nos dá cura. Então, querido, que essa noite você não veja esse choro de Pedro como o choro daquele que apenas se arrependeu ao ver a sua covardia, seu egoísmo. Mas ele chorou igualzinho a Jesus, quando contemplou o pecado da vida humana. Naquele instante, Pedro está chorando da mesma forma, porque contemplou o seu próprio pecado da sua natureza. Então, que essa noite, na sua oração, ao você cruzar com Jesus, se você tiver que chorar, chore. Amargamente, não importa. O que importa é que o Senhor sabe, o Senhor vê, ouve e Ele vem tratar. Ele vem cuidar. Porque você é importante para Ele. Porque você tem esse valor para muita coisa que Ele quer fazer. Para que outros também chorem ao contemplarem a sua natureza, verem a necessidade de serem transformados pela graça, pelo perdão e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele te abençoe, que Ele enxugue a lágrima da sua alma e te reconduza em caminhos de salvação e que você seja um instrumento dele. A glorificação do nome dele. Por conhecer o perdão, conhecer a salvação, a graça e a misericórdia. Então, que Deus te abençoe, que Ele te guarde. E se você, querido, essa noite, entende que há essa dor na sua alma, que há isso te incomodando, pode chorar diante do Senhor. Porque Ele está pronto a perdoar. Está pronto a te reconduzir em caminhos maravilhosos. Eu creio nisso. E se você tem esse desejo, querido, de caminhar e trilhar esse caminho com Jesus, entendendo a sua condição de pecados, faça essa oração, pedindo ao Senhor que venha ao seu encontro, peça a Ele, e Ele vai te dar perdão, Ele vai te dar graça, Ele vai te curar e vai caminhar com você em direção àquilo que Ele sabe que é melhor para você. Você vai encontrar os nossos contatos. Você querendo, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos orar com você, nós vamos caminhar com você. Nós vamos chorar juntos, no sentido de podermos estar ao seu lado, para que Jesus derrame a sua graça sobre você. Então, que Ele te abençoe essa noite, que Ele te dê um sono de paz, por conta do perdão que Ele derrama sobre você essa noite. Vamos orar? Bendito Deus e misericordioso Pai, louvado seja o Teu nome nessa noite. Queremos Te agradecer porque um dia, Senhor, Tu olhou para cada um de nós e o Senhor chorou, olhando para a nossa natureza. Mas há um momento em que nós precisamos, diante do Senhor, diante daquele que é o Salvador, podermos também olharmos para nós e nos encontrarmos com essa natureza e isso causar tristeza, dor, a ponto de chorarmos profundamente. Um choro que os céus ouvem, um choro que mexe com os ouvidos de Deus e Ele vem ao encontro, ao nosso socorro. Que essa noite, Pai, Tua igreja seja abençoada com a Tua graça, com o Teu perdão, porque falhamos, erramos. Tem questões que nós não conseguimos administrar, não sabemos como administrar. Algumas não sabemos como surge, apenas passamos a vivê-la. E nós carecemos que o Senhor venha tocar. E só o Senhor pode mexer. Só o Senhor pode tirar, só o Senhor pode restaurar, refazer. Então é a Ti que nós estamos recorrendo.
para que o Senhor visite a cada um que nos assiste essa noite, com seu coração talvez profundamente triste, com suas dúvidas, seus questionamentos. Que o Senhor interrompa agora, Senhor, qualquer tipo de pensamento que leve a se distanciar do Senhor, que leve a caminhos diferentes. Que o Senhor interrompa e que o Senhor visite essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos mostrar, ó Deus, a nossa natureza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor marca encontro conosco e vem nos aquecer, nos alimentar, nos perdoar e nos colocar de novo no caminho que agrada ao Senhor e agrada a nossa alma e nos traz refrigério. Por isso, então, nós te agradecemos e o fazemos no nome desse que chora por nós, que intercede por nós. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom, querido, que Deus te abençoe. Você tem uma noite de paz, uma noite de graça sobre você. E nós esperamos você. Até o próximo domingo vamos estar aqui, nosso culto, 10h30 e às 19h, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, que Ele te abençoe, te dê um resto de semana abençoado. Que você tenha todos esses dias debaixo da graça do Senhor, que Ele possa te orientar, te conduzir em vitória no meio das tuas batalhas. Amém? Então, vamos nos ver. Até domingo, sendo assim, né, na vontade do Senhor, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Até o próximo domingo. Assim seja. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.